Olá e seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e vou te ajudar na aula número 8 de Ciências da Natureza e suas tecnologias para a sua prova do Enseja. Pessoal, você já está careca de saber, né? Aqui nós temos o selo da educação. Heitor, o que é esse selo da educação? Nunca ouvi falar, fica descansado. Aqui, pessoal, selo da educação significa que nós acreditamos em 5 pontos do processo educacional. Acreditamos numa educação 100% gratuita, numa educação online, voltada para suas necessidades, de forma rápida, personalizada e também com qualidade. Lembrando que mais de 100 mil pessoas já conseguiram a tão sonhada certificação fazendo isso, tá? Estudando, pegando as suas informações aqui, anotando no caderno e conseguiram chegar lá. Então você também vai, fica descansado, tá bom? Lembrando na descrição do vídeo, sempre, primeiro link, clica, faz o download da apostila, que também é de graça. Todo conteúdo completo, gratuito, é só aqui no Conquiste Seus Sonhos. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o tema de saúde e vários aspectos relacionados a ele. É o seguinte, a maior incidência de questões, ou seja, o maior número de questões que vai ter na sua prova está aqui nesta aula, tá? Não existe nenhuma matéria de ciência da natureza que caia tanto exercício como essa. Então, por causa disso, olha, hoje é um daqueles dias que se você não gosta de fazer exercício, você está no lugar errado. Por quê? Porque aqui eu tenho que passar bastante aspecto teórico e eu tenho sim que te passar um montão de questão. Então aqui a gente vai ficar hoje batalhando em cima delas, tá? Porque cada uma delas ela aparenta ali uma certa forma e eu tenho que te falar todas, tá? Para vocês 100% preparado para sua prova e não ter erro. Então a gente vai ter que trabalhar em cima dela, tá? Tenha paciência, mas essa aula é muito importante. Afinal de contas, é aquela que tem mais questão na sua prova. E vai vir um monte. Só por aqui, pessoal, você vai acertar uns 30% da sua prova. Então, você acha que não é importante essa aula? Então, vem comigo e vamos ver são vários assuntos, tá? Vários pequenos tópicos que vão surgir. Primeiro ponto, vamos entender o que é essa questão aí de ter saúde, né? O que é preciso, afinal de contas, para ter saúde? E essa definição de saúde, pessoal, ela foi mudando com relação ao longo do tempo, né? Não é a mesma que a gente tem hoje. Mas, durante muito tempo, acreditou-se que para ter saúde bastava não ter doenças. Pessoal, esta é uma definição que já está em desuso, é uma definição que não existe mais. Então, se vier essa questãozinha básica aí do Enseja, para ter saúde basta não ter nenhuma doença, você vai falar o quê? Não. Para ter saúde é preciso também, além de não ter doenças, ter uma coisa chamada qualidade de vida. Então anota no seu caderno, qualidade de vida. Heitor, o que seria ter uma qualidade de vida? São inúmeros aspectos, tá? Os principais que a gente pode aqui citar são alguns aspectos ligados a questões individuais, ou seja, pessoais de cada um, tá bom? Então, muitas vezes, quando a gente não tem uma determinada qualidade de vida, a gente pode tentar observar cada um desses pontos para tentar ver exatamente onde a gente pode melhorar. Então, vamos lá. Saúde mental, higiene, nutrição, acesso à água, acesso à educação, acesso à segurança, acesso a salário, tá bom? Ou seja, você ter um salário bom para poder, de repente, investir no medicamento para alguma doença que você infelizmente tenha, você ter um salário bom para, de repente, no momento de lazer, você ter ali um relaxamento maior, tá? Uma segurança no aspecto mesmo, né, de combate à violência, segurança a gente pode abordar até no aspecto jurídico, enfim, você se sentir amparado dentro das suas necessidades de segurança. Educação, pessoal, é você poder ter as informações necessárias para de repente não ficar que nem algumas pessoas aí que de repente falam, não vou tomar a vacina X ou Y porque tem o chip da China, sabe? Umas coisas dessas que não tem nenhum fundamento em base na ciência, mas a educação ela vai te dar acesso à informação, tá? E aí com base nisso você consegue sim fazer as suas escolhas de vida, inclusive de saúde. Água, pessoal, é super importante. Porque só as doenças que a gente tem pelo não acesso de água, pessoal, são infinitas. E não vamos esquecer, se você hoje, eu vou repetir isso na aula daqui a pouco, tá? Mas eu já vou falar agora. Se você ir na sua casa, você consegue ir até a torneira, abrir a torneira, a água sair,
Parabéns, porque mais da metade dos brasileiros hoje no Brasil não tem acesso a isso, tá bom? Então, Heitor, eu tenho na minha cozinha, meu banheiro, eu abro aqui a torneira e sai água. Ok, você já está em mais vantagens do que outras pessoas no Brasil. Não esqueça nunca disso, tá bom? A saúde mental. Quanto tempo que a gente negligenciou a saúde mental, né? E até hoje, tá? Em muitos lugares ainda não colocam isso como uma questão de valorização, tá? A própria questão da nutrição, como nós já falamos, então realmente é muito interessante. Você realizar no seu dia a dia a prática do exercício, e aqui a gente está falando de, às vezes, fazer um cardio, às vezes fazer uma musculação, ter um hábito de vida saudável, ter uma boa alimentação, não viver a vida inteira comendo sal, açúcar, gordura, produtos industrializados, legal? E também cuidar da sua saúde mental. Tudo isso, de uma forma geral, vai contribuir para que você tenha acesso a uma saúde muito boa, uma qualidade de vida excepcional, tá bom? Desnutrição no Brasil. Pessoal, nós temos um órgão que cuida disso, que é o IPEA, tá? Que é o Instituto de Pesquisas Aplicadas. E segundo eles, espero que você não passe em branco neste número quando eu falar. Nós temos 53 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Eu vou repetir, talvez você não tenha prestado atenção. Nós temos 53 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Nós somos em 220, ok? É basicamente 1 em cada 4 pessoas não estão abaixo hoje da linha da pobreza, tá? Sendo que 23 milhões a gente pode considerar como indigentes, né? Pessoas que não têm uma moradia fixa, pessoas que não têm, né, um amparo ali para poder, né, desenvolver. E metade dessa população, por acaso, vive no Nordeste, tá bom? Então, pessoal, é um dado que você efetivamente precisava de políticas públicas para atuar nesses aspectos. Mas, infelizmente, no Brasil tem-se outras prioridades. Eu fico meio indignado, tá? Toda vez que eu tenho que falar essas aulas, esses assuntos, porque a gente sabe, né? E o problema do Brasil, e que me deixa mais raiva, é essa a palavra mesmo, não é que nós não produzimos, por exemplo, alimentação para combater essa desnutrição. É que a quantidade de alimento que é desperdiçada no processo é bizarro. Olha só isso. 39 mil toneladas, não são quilos, são toneladas. 39 mil toneladas são desperdiçados no Brasil por dia. Oi? Não é por semana, não é por mês, não é por ano. Eu falei por dia, 39 mil toneladas. A gente nem consegue imaginar. Nós, com a cabeça normal de um cidadão, a gente nem consegue imaginar a quantidade de comida, tá? Sabe aquele resto, por exemplo, no supermercado que estraga? Ou, de repente, quando eles vão embalar alguma fruta, alguma verdura, e algumas não estão tão boas, eles jogam fora. Ou supermercado que, em vez de doar, joga no lixo. E aí o restaurante que fez aquele desperdício, se a gente somar todo mundo, é essa a média, tá? Só para você ter uma ideia, quase 20 milhões de pessoas poderiam ser alimentadas com essas condições, tá bom? Então, se a gente não fizesse absolutamente nada, não vai produzir mais nada diferente, simplesmente a gente vai reorganizar o processo alimentar. A gente só vai reorganizar para evitar desperdício zero. Legal. Metade dos brasileiros que passam fome hoje, que não vai ter... Hoje não vão poder jantar, não tem comida para jantar, simplesmente isso. Tá? Metade teria só da gente resolver esse aspecto. Sem fazer novas indústrias, novas plantações, não, nada. Só reorganizando, metade resolvia a vida dessa forma. E lembrando que a desnutrição, ela pode ter um paralelismo com duas coisas, né? Que é a taxa de analfabetismo e a mortalidade infantil. Bom, só para a gente entender, né? Não é que uma coisa leva a outra, mas a gente pode fazer este paralelo, por quê? Porque geralmente, tá? Pessoas com maior taxa de analfabetismo também não têm acessos ao processos educacionais. Não tendo processos educacionais, é mais difícil você ter, em tese, uma empregabilidade melhor, onde você vai ter um salário melhor, por exemplo, e com isso você compra comida, tá? Basicamente é isso, tá bom? Índice de desenvolvimento humano.
o mais que a gente chama, né, no popular de IDH, porque é uma palavra, uma expressão, na verdade, imensa, tá? Heitor, o que que é? Pessoal, dentro da Organização das Nações Unidas, dentro da ONU, existe um órgão lá, né, que é o PNUD, e eles fazem uma análise de IDH, de Índice de Desenvolvimento Humano. Basicamente, eles vão em cada país, tá, em tempos, e analisam 3 condições. Qual é a renda média ali da população? Qual é o nível de educação que a população está tendo e qual que é o nível de saúde que a população tem de uma maneira geral. Então, baseado nessas 3 contas, eles colocam ali os países no ranking, tá bom? Onde para ver, né, quem que tem melhor acesso à renda, educação e saúde no mundo, quem tem pior, e aí fazem ali uma média. O Brasil, em termos gerais, nunca muda desse IDH, tá? Isso se você olhar nos últimos 10, 20 anos, está sempre ali. Não. Então, se de repente, eu não sei se você acompanha política, ou gosta de política, ou acompanha, por exemplo, né, partido A, B ou C, mas geralmente os caras falam, né, não, aqui agora o brasileiro ganha mais, agora o pessoal tem mais acesso à saúde, educação. Quem está no poder fala isso e quem está fora geralmente fala o oposto, que está tudo horrível. Mas, na verdade, nunca teve grande mudança, tá? Seja que governo que estava lá no poder, eu estou falando dos dados. Então, o Brasil, ele teve, hoje, né, atualmente, ele está na posição número 79 em 180 países que eles analisam, tá bom? Então, realmente, a gente está bem baixo em níveis disso, tá? E a título de curiosidade, na verdade, esse IDH dá uma média lá, que eles fazem uns cálculos bem loucos e o Brasil está em 0,759. Não precisa saber isso, tá? Porque isso muda, então provavelmente quando você for fazer sua prova já vai ter mudado 1, 2 vezes. Então não se preocupa com isso, é só para você entender. E só que eu quero te dar um alerta. Tem dois aspectos que não são levados em consideração no IDH. Isso aqui afeta muito, principalmente quando você fala no Brasil. Primeiro ponto, distribuição de renda. Eu quero que você entenda isso. O que eles fazem para medir o IDH? Eles pegam o salário de todos os brasileiros, formal, informal, pega todo mundo e faz ali a média de dentro da população. Acontece que o Brasil tem uma das piores, para não dizer a pior, tá? Para não assustar você, distribuição de renda. O que significa? Você nunca teve tanta gente ganhando tanto e pouquíssima gente ganhando. Você tem muita gente ganhando pouco e pouquíssima gente ganhando muito. Quem ganha muito hoje no Brasil? E a gente está falando de salário de acima de 100, 150 mil reais por mês, outros bem mais. Né? Isso de maneira legal. Dois grupos. O grupo dos juízes no Brasil. E isso a nível federal, estadual, tanto faz. E também a classe política. Então esses dois grupos que ganham muito, enquanto você tem a população total ganhando pouquíssimo, na média faz com que a média salarial brasileira seja mais alta do que o normal. Então, pelos índices de desenvolvimento humano, a gente está no 79. Só que se a gente retirar a classe política e os juízes dessa equação, pessoal, a gente estaria um dos últimos aqui na colocação, tá? Então, acredite, esses índices são piores do que a gente pensa. E no segundo aspecto, a questão da sustentabilidade. Então, hoje no Brasil, você não tem ações, por exemplo, pensando no futuro, você não tem ações, por exemplo, pensando em energias renováveis, pouquíssima das coisas que nós temos hoje no Brasil, você tem ações que realmente fazem uma transformação, né? A gente simplesmente gasta os recursos que nós temos e de maneira assim descontrolada. Você tem pouquíssimos controles em custo, por exemplo, custo energético, a gente não tem uma diversificação energética, né? A gente tem tudo só em hidrelétricas, então tem muita coisa que não é sustentável no Brasil, infelizmente. Se levasse em consideração a distribuição de renda e a sustentabilidade, ainda mais na reciclagem, a gente teve uma aula sobre isso, você viu quanto que a gente recicla, 2%, né? Se não é um dado assim muito valorizado. Portanto, pessoal, infelizmente, se a gente pegar com uma lupa e analisar isso, a gente está bem lá atrás. Aliás, em termos educacionais, geralmente a gente está em número 176, 178, depende do ano, tá? É isso.
Outro tema relacionado à saúde que a sua prova às vezes aborda, tá? Mas aqui aborda pouco. Gravidez na adolescência. Bom, aqui, para a gente ter um dado para se balizar no que a sua prova fala, hoje no Brasil, 1 a cada 4 nascimentos acontecem com mães entre 14 a 19 anos, tá bom? Por vários motivos, que a gente sabe muito bem. A gente pode falar que é por falta de acesso à informação, ou então porque não teve algum apoio dos pais, ou simplesmente porque aconteceu, ou porque não tinha meios de evitar a gravidez, ou simplesmente porque quiseram, foi uma escolha pessoal do indivíduo. Mas para sua prova, eles não querem saber nada disso. Eles sempre colocam as alternativas com 2 motivos, e pessoal, vamos colocar e é isso, tá? Vamos lá, segundo ENSEJA, segundo INEP, a gravidez na adolescência acontece por baixo nível econômico, ou seja, quando você tem um baixo nível econômico, você não tem acesso, de repente, a métodos contraceptivos, você, de repente, né, enfim, você não tem acesso à informação, eu acho meio estranho, tá? Mas é o que o INEP fala, não é o que o Heitor acha. Então a gente tem que acertar a questão para passar na prova. Segundo ponto, é a própria dificuldade em si de acesso a métodos contraceptivos. O Brasil, ele, na verdade, pessoal, a gente tem muitas ações municipais, estaduais, onde você tem sim acesso a métodos contraceptivos, né? Você tem apoio com relação à orientação da pílula, você tem acesso à camisinha, você tem. Só que muitas vezes, né, entre a ação em si e você acessar o método, há muitas coisas que acontecem nesse percurso, não é verdade? Então, enfim, isso tudo tem que ser considerado. Quais são as consequências, dentro do ponto de vista negativo, que uma gravidez, por exemplo, numa mulher, numa adolescente, né, de 14, 15, 16 anos pode ter? Isso pode ser um problema. Primeiro, que claro, cada organismo é cada organismo, mas às vezes o corpo da mulher pode não estar totalmente preparado, a nível físico, tá bom? Em termos de estrutura do corpo, mas também na questão psicológica, porque veja, né, muitas vezes você tem que ter ali um preparo, não é fácil se, né, você já foi mãe ou pai. Você sabe da responsabilidade, né, e todo o processo que está envolvido. Portanto, né, são muitos fatores ali. A dinâmica familiar muda, a dinâmica, né, de uma série de condições ali muda. E também um dado médico para vocês, que quanto mais jovem a criança for, o adolescente for e for mãe dessa criança, a chance de um parto prematuro ela é também proporcional a isso, tá bom? Então, o bebê ele nasce antes e, claro, quanto antes um bebê nasce, também significa que ele, né, ainda não está preparado ali para o período total ali que seria do que numa gestação comum teria, tá bom? E, claro, tem a parte psicológica, muitas vezes da mãe, que, né, você demora, enfim, você precisa de um amparo, né, para todo esse processo, e muitas vezes hoje o núcleo familiar ele não dá esse amparo à mulher, não é verdade? E também tem a questão financeira. Pessoal, se você com 14 anos, 15 anos já conseguia sustentar a sua casa, você está de parabéns, porque se com 20, 30, 40 anos já é difícil sustentar uma casa, imagina com 14, 15. Não é verdade? Achar um emprego legal e também tá grávida, né? E muitas vezes o pai não dá o amparo necessário, então realmente pode ser muito complicado, tá bom? Próximo, e presta atenção, sua prova cai muita questão desse assunto. Eu preciso que você anote, tá? Preciso que você estude muito isso. Esse ponto é muito essencial. Pessoal, vírus e bactérias não é a mesma coisa, é completamente diferente e você tem que entender as duas. Tá bom? Olha só, qual que é as únicas semelhanças que nós temos aqui com relação a esses dois nomes? Bom, primeiro ponto, tanto o vírus quanto a bactéria podem nos causar doenças, tá bom? Tanto um quanto o outro. Segundo ponto, eles se multiplicam. Então, uma vez ali no organismo, ele começa a 1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, começa a aumentar e a pessoa vai ficando cada vez mais doente. Terceiro ponto,
são invisíveis. Então, se você, de repente, olhar para um vírus, olhar para uma bactéria, você não vai conseguir visualizar, ok? Apenas com microscópio, tá bom? E acabou as semelhanças por aí. A partir desse momento, você precisa entender as diferenças de cada um deles e também perceber como que você vai combater essas duas ameaças, tá bom? Lembrando que ambos podem fazer mal a nós, seres humanos. Então vamos entender sobre isso. Eu também podia falar dos protozoários, mas sua prova não pergunta, então a gente só vai ficar nas bactérias e nos vírus, legal? Bactérias. Pessoal, as bactérias, elas podem tanto ser boas quanto serem ruins, tá bom? Depende de alguns aspectos. O problema é que nós, seres humanos, quando estamos em contato com estas bactérias, algumas delas nos combate a nós, os organismos. Isso causa infecção, isso causa doenças e algumas, inclusive, muito graves. Agora, há outras bactérias que nos ajudam, inclusive. Por exemplo, no nosso intestino, no meu, no seu, no nosso, todos nós temos bilhões de bactérias, tá bom? E muitas delas nos ajudam, inclusive, a ter uma saúde melhor e tudo mais. Só que tem bactérias e bactérias, tá bom? E aquilo, elas sempre vão se multiplicar. Então, se a bactéria é boa, legal, tá nos ajudando e é bom que ela se multiplique. E se é ruim? Se causa uma doença, uma infecção, aí vai complicar, tá bom? Geralmente, a bactéria, quando ela começa a estar no corpo, quando começa a ter uma infecção, você pode ter alguns sintomas mediante as doenças. Só que as doenças a gente vai falar daqui a pouco, então não vai entrar nesse mérito. Mas o que é importante para você saber? Você só age contra uma bactéria depois de você estar contaminado. Heitor, por que nós não combatemos antes? Porque há bilhões de bactérias e você ia ter que viver ficando tomando remédio. E já tem mais algo que eu já vou falar. E aí, qual que é a ideia? Você vai, uma vez que você já está contaminado com aquela bactéria e aquela bactéria é ruim, aí sim você entra para combater. Só existe uma forma de você combater. Veja, você já está doente, tá bom? Só tem uma forma de você combater bactéria. Como é que é? Através de antibióticos, tá bom? E os antibióticos, pessoal, a gente daqui a pouco vai falar exatamente como é que ele age no nosso corpo. Mas algo que eu já quero te adiantar. Sempre tome até o final, tá bom? O maior erro que você pode cometer na sua vida, sem exagero, é você só tomar o antibiótico até acabar os seus sintomas. Por quê? Quando a gente toma só até acabar os seus sintomas, não quer dizer que as bactérias ainda não estejam lá. Simplesmente elas foram morrendo, mas ainda sobra algumas coisas. Então, de repente, o médico vai e te fala, olha, toma esse antibiótico por 7 dias. Só que no 5º dia, você já se sente bem, porque tem pouquíssima bactéria. Só que a bactéria é malandra. Toda e qualquer bactéria, se ela está sendo combatida e ela ainda conseguiu sobreviver, nem que sejam pouquíssimas delas, ela começa a gerar, como eu te falei, ela começa a multiplicar a bactéria. Só que a bactéria ela é uma coisa esperta, pessoal. É verdade. O que a bactéria vai fazer? Vai falar, peraí, se eu continuar sendo igual, eu vou acabar morrendo. Então ela começa a gerar descendentes, digamos assim, mais fortes. E aquele remédio que você estava usando como antibiótico não faz mais efeito. E aí você volta a ficar doente, olha só que coisa. E você fala, não, vou então acabar de tomar aquele remédio. Ele já não serve. E aí você tem que tomar um antibiótico ainda mais forte, tá bom? Então esse é um problema, inclusive, que nós como sociedade estamos tendo que lidar. Porque muita gente não tem ainda essa consciência, viu? O acesso à educação, é isso que eu te falo, pessoal. Exemplos de doenças que a gente pode ter relacionados à bactéria. Anota. Porque esses 3 exemplos sempre caem na sua prova. Tuberculose, tétano e cólera. E aqui a sua prova ela vai bem direta, tá? Às vezes vem uma questão, tétano é feito por quem? Bactéria. Como que eu combato? Antibiótico. Acabou, acertou a questão. Na boa, decora esses 3. Tuberculose, tétano e cólera. Porque são os 3 exemplos sempre que a prova coloca. Então, por quê? É o que a prova faz. Tá bom? Estou sendo transparente. Vírus.
Não, e também porque durante muitos anos essas três doenças de alguma forma afetaram e afetam a nossa sociedade. Então tem relevância, né? O porquê dos três. Apesar da brincadeira, é isso. E o vírus? O vírus, pessoal, ele também tem a função de se multiplicar no organismo. Só que, olha só, nem todo vírus ataca todos os organismos. Veja, nós seres humanos somos atacados por alguns vírus. De repente, um outro ser vivo é atacado por outros. Um terceiro ser vivo, um cachorro, sei lá, pode ser atacado por outros tipos de vírus. Então, existem muitos vírus, pessoal, que de repente faz mal para o seu gato, mas não faz mal para você. E ao contrário também é verdadeiro. Pode ter alguns vírus que para você só vai causar uma gripezinha, mas de repente para o seu cachorro pode ser fatal, tá? Então, varia muito de espécie para espécie, de organismo para organismo. Além disso, aqui tem uma questão aqui que é muito interessante você perceber. O vírus, um vírus de uma gripe específica, vamos pôr da Covid, né? Agora já está liberado falar no YouTube, já posso falar. Antes era proibido. E aí você, sei lá, tem da Covid-19, tem vários tipos de Covid. Ele vai ficar ali para sempre como aquele vírus? Ele vai se multiplicar sempre, não é verdade? Mas em tempos, alguns vírus, eles mudam o seu código genético. Então o que acontece? De repente o vírus da gripe comum, geralmente uma vez por ano, ele muda a chave. Então aquilo que a gente vai usar para combater o vírus ali, já não vai servir. Então todo ano a gente precisa modificar alguma coisa para combater outros tipos de vírus. Deu para compreender? Tem vírus que mudam a cada 5 anos, tem vírus que mudam a cada 7. Por exemplo, o vírus da Covid, pelo que os estudos indicam, né, a cada 6 meses estava tendo esse processo de readaptação. Por isso que a gente teve que tomar vários tipos de vacina diferentes, né? Da gripe, por exemplo, você já deve ter visto que há vacinação todos os anos. Por quê? Porque a cada ano o vírus ele se modifica um pouco. E aí você não pode usar a mesma receita para combater aquele vírus, entendeu? Porque se você usar o mesmo não vai encaixar, não vai combater. Então, como é que funciona a vacina? E qual que é, aliás, o método que a gente usa para combater os vírus? Não tem, presta atenção. Quando você já está contaminado com vírus, aí a gente só vai combater os sintomas. Então, teu febre combate a febre, teu dor de garganta combate a dor de garganta. Uma vez que o vírus está dentro, não existe um antibiótico de vírus. Não, tá bom? Por quê? Vírus é uma outra conversa. A gente tem que usar uma coisa antes de você estar contaminado. Então, a vacina, ela nasce para isso, tá? E a gente já vai contar um pouquinho da história da vacina, não quero dar spoiler, mas o que você tem que perceber? Vacinação é prevenção, ou seja, antes de você estar contaminado. Enquanto o antibiótico é só depois, é para bactéria, uma vez que você já tem a doença. Deu para compreender? E ao contrário das milhares de bactérias, os vírus, pessoal, a gente consegue catalogar. É um menor grupo, né? Tô falando porque a gente faz isso. Se a gente trabalhasse com isso, ia ser uma dor de cabeça. Mas você consegue mapear, você consegue ver as características de cada um. E já há uma enorme pesquisa para a gente saber todos os vírus que estão circulando por aí. Não foi à toa que a gente conseguiu fazer a vacina. Eu sei que para quem viveu isso, de repente, é até dolorido falar. Eu tive Covid, não sei se vocês tiveram. Eu perdi pessoas, conheci pessoas que infelizmente morreram, né, na pandemia. Mas o que eu quero dizer com isso? Que através desse processo da vacinação, você já consegue mapear mais ou menos a cara de cada vírus. E a história do Covid é porque a gente já tinha mais ou menos a característica do Covid. É como se você tivesse vários pequenos grupos de vacina mais ou menos prontas. Aí de repente apareceu a 19. Opa, então só falta modificar aqueles 20% do final dela ali geneticamente para a gente conseguir chegar lá. Então por isso que foi literalmente, assim, foi tão rápido, mas foi relativamente rápido a criação da vacina, né? Para quem viveu naquele momento ali, estava perdendo gente, não foi tão rápido assim. Mas enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Não demorou 10 anos para de repente, a gente não desenvolveu a vacina do zero, porque o Covid já era conhecido. Deu para compreender? Só não aquele tipo que surgiu e infelizmente, né, dizimou milhões de pessoas. Agora a gente vai entrar no ponto da vacina, pessoal. E aqui tem alguns aspectos que sua prova ela pede com muita ênfase. Então vem comigo que eu vou te mostrar
como é que a gente vai fazer para acertar, tá bom? Pessoal, em 1888 surge o Instituto Pasteur, na verdade 14 de novembro, olha só, sei a data. O Instituto Pasteur é inaugurado, feito por Louis Pasteur, e ele, na época, desenvolveu a vacinação, que ela já existia, só que com uma medida de campanha de saúde pública. Ou seja, o Instituto fez com que o Estado, o governo na época, o governo parisiense lá da França, falasse, olha, e se a gente, nós como Estado, vacinássemos a população em geral? Já que a vacina ela é uma prevenção. Então, de acordo com alguma doença, a gente vacina. Vacinando antes, a população não tem doença. Então, ele que cogitou essa ideia. Hoje, a gente já coloca isso como natural, a gente faz isso com um monte de doença. Mas, na época, foi algo... será que dá certo? Será que não dá? Então, foram feitos isso. E aí, descobriram que, antigamente, uma série de doenças que faziam que as pessoas morriam muito cedo, e era um dos piores problemas que nós tínhamos como sociedade. As doenças foram quase que desaparecendo, tá? Então, várias doenças que hoje em dia cada vez é mais raro, as pessoas terem, mas, por exemplo, a varíola, poliomielite, raiva, cólera, meningite e a própria gripe, que antes a gripe matava em uma quantidade muito alta, tá? Antes da vacinação, elas estão cada vez mais controladas. Inclusive, tem alguns processos aí de vacina que o vírus quase nunca muda. Então, só aquelas que a gente tem que tomar uma vez só na vida. Tem outras que demoram 10 anos só para ele começar a se modificar. E aí, quando ele modifica, tem que tomar uma nova vacina. Deu para compreender? E um principal motivo que hoje nós temos uma expectativa de vida muito mais alta, Hoje as pessoas estão vivendo com 80, 90, 100 anos, é justamente devido à questão da vacinação, porque até então o tempo de vida era bem mais curtinho, tá? E depois, isso aconteceu na região de Paris, da França, mas o Brasil, depois que teve essa ideia, de falar, ok, vamos colocar isso no país todo, já que está dando certo lá em Paris, se a gente aplicasse isso. Tá certo que na época, quando se criou a ideia, não houve também um trabalho de conscientizar, não houve uma questão de explicar para a população que era vacina, simplesmente obrigar as pessoas a falar, dá aqui o braço, e começaram a vacinar. Então teve até um combate, enfim, não vou entrar porque essa prova ela não gosta de falar nisso, porque provavelmente mexe com aspectos do governo, que inclusive, por exemplo, a sua prova não aborda, por exemplo, as revoluções que tivemos ao longo do Brasil colônia, enfim, vários aspectos que sua prova, infelizmente, resolve não abordar. Então, eu não falo da guerra das vacinas que a gente teve no Brasil, por exemplo, mas seria um ótimo tema para conversar sobre isso. Então, não vamos esquecer, vacina, ela não vai para a pessoa depois, ela é uma prevenção. E segundo aspecto, é apenas para vírus, pelo amor de Deus, não vai esquecer. Deixa eu te falar uma coisa. Como é que a vacina ela funciona? E também para você perceber, e eu quero te fazer uma pergunta. Quem tem uma vacina de alguma doença faz com que eu não tenha doença? Uma pergunta interessante, Mas deixa eu te explicar. O que a vacina vai te fazer no organismo? E, por exemplo, vacina da gripe, ok? O que acontece? Eles pegam o vírus da gripe, os cientistas, não sou eu que vou atrás do vírus, o cientista. Ele vai, e só que eles deixam aqueles vírus, aquela quantidade de vírus, bem fraquinha, em vez dele estar ali no seu melhor físico do vírus, ele deixa eles bem fraquinhos, alguns até mortos, tá? De propósito. E a vacinação nada mais é do que aquele vírus bem fraquinho. Heitor, mas por que a gente faz isso? Justamente para o seu corpo começar a desenvolver células de defesa para conseguir combater. Veja, se o vírus está muito enfraquecido ou até mesmo morto, é muito fácil para o organismo, para qualquer organismo, desenvolver uma coisa que a gente chama de anticorpos, que é o elemento que faz com que a gente combata qualquer infecção no nosso corpo, e essas resistências elas ficam super fortes contra aquele vírus. O que acontece no ser humano? Cada célula de defesa que nós temos, cada célula que combate, cada anticorpo que combate, só existe um tipo de defesa para cada tipo de vírus. Entendeu? Você não pode usar a mesma célula de defesa
2 ou 3 ou 4 vírus. É como se a gente tivesse um único segurança dentro do nosso corpo para cada tipo de violência que pode acontecer, entendeu? Ele só atua naquela área. Então, infelizmente, o nosso corpo é assim, tá bom? Então, por isso que o vírus é essencial. Entendeu? Essa é a lógica. Veja, você ter células de defesa não quer dizer que de repente você... Heitor, fui vacinado pela gripe, estou livre da gripe? Não. Acontece que, vamos supor que você já está vacinado com a gripe. Só que de repente o vírus veio 2 meses depois e entrou em você. E o que acontece? Assim que ele entra, o seu corpo não vai demorar para fazer células de defesa, vai tentar combater, vai ter resistência. Por quê? Pessoal, a febre que a gente tem, o corpo doendo, se sentir mal, é justamente produzindo células de defesa e esse combate, tá? Então, o organismo fica mal, aquece, é difícil. Então, o que acontece? Se a doença chega e você já está vacinado, já está ali o segurança robusto, entendeu? Já está formado, você já consegue combater. Então é muito, muito, muito mais fácil para o organismo expulsar depois aquele vírus, combater e eliminar do seu próprio corpo. Entendeu? A vacinação como se fosse uma camada de defesa, a principal, inclusive, que a gente tem para combater. Deu para compreender o que é a vacinação? Pois é. Só para você ter uma ideia, no Brasil... a gente tem, né, como meta atingir, né, a questão da vacinação para paralisia infantil até 100%, né, de crianças com menos de 5 anos. E é algo curioso, tá? Por quê? Toda vez que por algum motivo a vacinação ela diminui, o que acontece com as doenças? Só você ver os dados estatísticos. As doenças voltam, porque se as pessoas não vão se vacinar, é isso que acontece, tá? Por exemplo, você teve um caso, né, de tuberculose e também do sarampo nos anos 90, que alguém começou a espalhar fake news, que nem teve agora do Covid. Não, a vacinação do sarampo especificamente faz mal. E era um fake news total, nos anos 90 isso. O que acontece? Um monte de mãe não vacinou a criança por causa do sarampo. Adivinha? Um monte de criança pegou sarampo. E tá vendo? Então, pessoal, toda vez que evita-se a vacinação, seja lá por que motivo, é isso que volta, né? Então, não é uma coisa, né? A gente escuta muita gente falando, não, mas se eu não quiser vacinar, é só comigo, com a minha família. Não! Para de ser... quando você faz isso, você está fazendo com que a doença circule com maior carga viral entre a população. Então, você não vacinar, seu filho não vacinar, você está atrapalhando não só a tua vida, mas a vida de todo mundo está na sua volta, tá bom? Então, isso sim é um problema coletivo. Lembrando, a vacina nada mais é do que uma quantidade de vírus bem enfraquecido ou até mesmo morto, que vai criar ali os glóbulos brancos, células de defesa, tá bom? Como expliquei aqui para vocês. Agora, bactéria, né? Vamos conversar um pouquinho. Os antibióticos, pessoal, servem para combater as bactérias, não são vírus. Eu sei que eu estou repetindo, mas é porque eu não quero que você confunda, pelo amor de Deus. Então, dá para usar antibiótico como prevenção? Não, vou tomar antibiótico antes de eu ter a doença? Não, apenas com organismos infectados. Já expliquei, inclusive, o motivo aqui para vocês, tá? Ou seja, para cada tipo de bactéria, nós temos um antibiótico completamente diferente. Claro, tem um ou outro antibiótico que você consegue de maneira meio que geral para algumas bactérias, mas basicamente a gente tem um antibiótico para cada tipo geral de bactéria, sim, tá bom? Para ele e outra, cada tipo de infecção tem uma estratégia que o médico vai passar. E aí cabe também a expertise do médico, a experiência dele, né, e a formação que ele teve para justamente fazer essa estratégia de combate. Tá? Mas os antibióticos basicamente vão matar as bactérias que causam aquela infecção no seu organismo, tá bom? E qual que é o problema? O uso excessivo de um antibiótico ou até mesmo usar em doses menores faz com que novas bactérias elas vão criando resistência, vão gerando outras bactérias cada vez mais fortes, e aí você precisa de um antibiótico cada vez mais forte do que aquilo, tá bom? Tanto é verdade que hoje os antibióticos que nós utilizamos são infinitamente mais fortes do que 10, 20 anos atrás, tá bom? Algumas doenças, pessoal, são causadas por alguns mosquitos. A sua prova, ela só pergunta, tá? Aqui, pessoal, você vai ver nos exercícios quando a gente for fazer, mas ela é bem pontual nesse aspecto. Então, vamos lá. Vírus.
Todos eles, todo aqui que eu vou falar, são causados por mosquitos, tá bom? São 5 que sempre caem na sua prova. 4 deles é feito por vírus e um dele é feito por protozoários. A sua prova nem pergunta o que é, tá? Mas só para você saber, protozoário é aquele que não produz seu próprio alimento. É algo ali próximo a vírus e bactérias, tá bom? Mas a sua prova não pergunta, então a gente não vai entrar. O único que é feito por protozoários é a malária, tá bom? Mas dos outros 4 é feito ali por vírus. Anota: dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Então, por que esses 4 são cobrados por vírus como doença de mosquito? Porque é o que a gente tem no Brasil com maior incidência, tá bom? Por isso que eles falam. Além disso, você tem que saber do ELA, que significa, a inicial, são as siglas para esclerose lateral amiotrófica. Pessoal, é uma doença, ela não tem cura, tá? Infelizmente, e é uma doença degenerativa. E ela vai provocando destruição ali dos neurônios, que ficam ali na nossa mente, tá? E ela que é responsável ali pelos movimentos dos músculos de maneira voluntária. Então, basicamente, a pessoa vai perdendo o controle de todos os músculos do corpo cada vez mais, até que leva à paralisia, primeiro progressiva, né, parcial e depois, infelizmente, total, inclusive a questão respiratória, os músculos respiratórios, tá? Que é o principal para a gente se manter. Então, infelizmente, é uma doença muito ruim e sua prova ela pergunta sobre ela. Pronto, é só isso que você precisa saber com relação a isso. Além disso, algumas doenças relacionadas a trabalho, tá? Afinal de contas, quando a gente está trabalhando em algo repetitivo, em algo que a gente pode, de repente, não estar gostando muito, a gente pode ser afetado. Então, existe uma correlação de algumas doenças específicas no mundo do trabalho. Entre elas, aquelas que causam um esforço repetitivo, né? E muitas vezes gerando até uma coisa que a gente chama de tendinite, algo que a gente chama de tendinite. Tendinite, né? Quando você tem ali 2 ossos do corpo, de tanto que você faz o mesmo movimento repetitivo, existe uma espécie de líquido, né, entre os nossos ossos e esse líquido vai se desgastando. Uma vez que ele desgasta devido ao mesmo movimento repetitivo, o que acontece é que você tem esse toque entre os ossos e isso causa aquela dor, né? Tem muita gente que tem no pulso, tem muita gente que tem no ombro, né, nas mãos, justamente pela repetição, esforço repetitivo. Postura inadequada, às vezes, né, a gente está ali na cadeira e fica ali, se joga. Então tem muita gente que trabalha sentado e muitas vezes fora da posição correta, né? Ou seja, sempre sobrecarregando a lombar, a coluna, as costas, os ombros, o pescoço. Então tem que tomar muito cuidado. Alguns trabalhos são relacionados, né, à questão da audição. E por isso que é sempre importante utilizar os equipamentos de proteção individual, tá? Sejam ele aquelas viseiras ou então aqueles aparelhos de audição, né? Que vai auxiliar na sua audição, tá? Para evitar inclusive a surdez, né? Definitiva até mesmo temporária. Já tive colegas que passaram por isso, infelizmente. E por fim, né? Algo que cada vez mais tem se dado a importância, e se você é professor sabe muito bem o que eu estou falando, a questão de doenças ligadas à questão de saúde mental, né, a questão psíquica. Ou seja, há doenças que realmente, infelizmente, né, causam um grande transtorno psicológico, tá bom? E a gente tem que sempre cuidar da nossa saúde mental por causa desse aspecto. Então, falando na saúde mental, não vamos esquecer, segundo a Organização Mundial da Saúde, pessoal, como a gente já tinha falado, o bem-estar de uma maneira geral é aquele que o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar contribuição para a sua comunidade. Então, olha só quantos elementos nós temos para o nosso bem-estar. Qual que é o problema disso, né? Hoje a gente vive numa sociedade que infelizmente não valoriza certos aspectos de habilidade individual, né? O indivíduo, como maneira geral, a gente tem deixado de lado, né, em prol do coletivo, e muitas vezes a gente esquece daquilo, né, que nós passamos, ou então não damos a devida importância para o próximo. Infelizmente, isso é algo, né, que tem cada vez mais acontecido, né? Cada um pensar só no seu próprio umbigo, de maneira bem resumida para vocês. Então hoje nós temos, infelizmente, uma sociedade com vários problemas ligados à questão de depressão, de ansiedade, psicoses,
bipolaridade, esquizofrenia, entre vários outros, tá bom? E por que, Heitor, que hoje cada vez mais a gente tem aparecido esse tipo de coisa em cada vez mais pessoas? Bom, primeiro que hoje a gente consegue diagnosticar com mais precisão. Segundo ponto, porque hoje a gente tem mais população do que antes. Então você tem uma incidência também dessas doenças, assim como qualquer outra, tá? E terceiro ponto, por causa do aspecto da própria sociedade. Então hoje a gente tem condições que vão propiciando esse tipo de coisas. Todos esses problemas, pessoal, estão ligados à questão da saúde mental, tá? Heitor, tem coisas que a gente pode fazer para amenizar isso? Sim, coisas, inclusive, que vão na contramão do que a gente faz hoje como sociedade. Só que cada vez mais é mais difícil a gente fazer esse tipo de coisa. Então, presta atenção, né? Ter uma alimentação saudável vai te ajudar com a saúde mental, tá bom? Então, não é só a questão física que vai te ajudar, como a gente conversou na outra aula, é também com a sua mente. Tá bom? Segundo ponto, ter uma terapia com um profissional. Não é com aquele cara que você achou no TikTok, não é com aquele coach que você vai ter que pagar uma fortuna. Não, é com aquele profissional que cuida desse tipo de coisa, tá? Você descansar. Hoje, em quantas horas a gente fica ali no scroll de um Instagram na vida, né? Eu falando das redes sociais fora aqui do YouTube, nossa, certeza que eles vão desmonetizar. Mas vamos lá. Mas você realmente, quantas horas por dia que você descansa, né, efetivamente? Exercício. Você costuma às vezes dar uma caminhada, né, fazer algum exercício, ir para academia, né, nem que seja mesmo em casa ou fora. Você costuma de repente ter um hábito de vida saudável, correr, fazer, né, musculação, enfim. Todo esse tipo de coisa vai te ajudar, né? Ter relacionamentos saudáveis, inclusive se afastar daqueles que não são. Tem muita gente que às vezes fica dando um murro em ponta de faca, não é verdade? Então tá com seu parceiro, sua parceira, pai, mãe, e só que são pessoas tóxicas e muitas vezes nos fazem mais mal do que bem. Ah, mas é família, tem que estar perto. Quem disse, filho? Se aquela pessoa te faz mal, você tem que cuidar da sua saúde mental, tá bom? Às vezes a gente vai pro buraco, a gente vai pro vinagre justamente por isso. Então, eu falo por experiência própria. A partir do momento que eu pessoalmente me afastei de pessoas próximas e que eram supostamente família, eu cuidei da minha saúde mental e tudo começou a dar certo na minha vida, tá? Então, fica atento a isso. Conselhos pessoais do professor Heitor Grilo. Além disso, autovalorização, e aqui é papo reto, tá? Para você. Não interessa como é que sua vida tá hoje, tá? Se você tá bem, se você tá mal, se você tá mais ou menos bem. Veja, a vida é feita desses ciclos. Agora sim, você não pode deixar que as outras pessoas ou as condições determinem aquilo que você é, tá? Você tem a sua valorização em certas áreas, certos aspectos, e isso é que vai te fazer alcançar novos voos, tá bom? É acreditar no seu potencial, ir atrás, lutar. Então não interessa onde você tá, mas sim onde você quer chegar e o teu esforço para chegar até lá, tá bom? De verdade, acredita no que eu tô falando. E por fim, hoje a gente já vê isso como uma ciência, né? Bem curioso, e como isso é importante. A questão da meditação, tá bom? Então ele aparece inclusive com um aspecto que a Organização Mundial da Saúde cita como elemento essencial para a saúde mental. Então, olha, é um ponto bem interessante que talvez aqui no Ocidente, né, no parte oeste aqui do nosso planeta, a gente não valorize tanto, mas o pessoal no parte lá da Ásia, né, e de vários países da Europa já tem dado uma importância muito maior. Então está na hora de a gente começar a reparar isso, começar a trabalhar, né? Enquanto, por exemplo, no aspecto da alimentação, de uma vida saudável, talvez a gente faça um pouquinho mais do que outros países, por exemplo. Mas isso é uma questão de adaptação da própria sociedade como um todo. Uso do bafômetro. Que pontual, né, Heitor? Porque essa mudança repentina. Sua prova ela cobra no aspecto da saúde. Então, basicamente, a gente tem ali certos aparelhos que permitem ver se aquele indivíduo, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, está com uma concentração de bebida, né, nos seus pulmões, ali no seu organismo. Basicamente, uma reação química que o aparelho ele consegue medir quando existe o sopro. No Brasil, não há tolerância, tá? Então, quando que é usado o bafômetro no trânsito? Tá? Existe uma margem de erro 0,04, mas isso são gotículas, tá? Então nem considera tolerância. No Brasil,
como a multa ela muda muito, eu retirei esse ano aqui o valor, tá? Porque, enfim, senão fica muito complicado. Mas basicamente, quando você é pego com bebida, você existe uma multa, uma suspensão da carta, né, por um ano, e 7 pontos na carteira, né, de habilitação, na CNH, aí a multa é considerada gravíssima. E esse valor ele dobra se for reincidente, ou seja, se acontecer pela segunda vez. E o veículo, dependendo da ocasião, se não tiver ninguém que possa transportar o veículo depois, ele é apreendido, tá bom? E depois tem que pagar uma multa danada para isso. Portanto, se beber, não dirija. Senhores, saneamento básico. Olha, para mim, de todos os pontos que eu gosto de falar de todas as aulas aqui do Conquiste, para mim esse é o ponto que mais me deixa angustiado, irritado. E eu quero que você largue tudo que você está fazendo e preste muita atenção em mim. Primeiro, vamos lá. O que é um saneamento básico que talvez você já tenha escutado muitas vezes? É basicamente quando um cidadão ele tenha acesso a elementos básicos que envolvem vários outros pequenos aspectos, entre eles abastecimento de água, esgoto sanitário, tá bom? Limpeza e drenagem urbana é o terceiro. E o quarto, águas fluviais e manejos de resíduos sólidos. De maneira bem geral, né? Você ter acesso à água em todos os seus aspectos. Acesso e também ao controle da água que pode chegar até a sua casa, até a sua residência. Por lei, nós temos duas delas, tá? Nós temos, por exemplo, o direito ao saneamento básico. Todo cidadão estrangeiro residente no Brasil tem direito pela nossa Constituição Federal, tá? Tá lá na nossa Constituição e todo mundo supostamente tem esta questão. Como no Brasil muitas vezes não se cumpre a lei, fizeram uma lei para validar a lei em 2007. Ou seja, a Lei 11.445 também garante o saneamento básico para todo e qualquer cidadão brasileiro estrangeiro residente no Brasil. Bacana, Heitor. Todo mundo tem? Claro que não. Provavelmente você que está assistindo, metade das pessoas que estão vendo essa aula estão olhando para minha cara e falando, pô, eu não tenho. É verdade. Cerca mais ou menos aí de 104 milhões de pessoas no Brasil. Eu vou repetir, se você não ficar indignado, se você agora não ficar nervoso, pelo amor de Deus, você não deve ser um ser humano, porque 104 milhões de pessoas no Brasil, cerca de 50% dos brasileiros, não têm acesso ao saneamento básico completo, tá bom? Ou às vezes só tem só tem 2 tipos, às vezes só de águas fluviais, mas para resíduos sólidos não tem manejo, às vezes não tem acesso à água. Portanto, pessoal, isso é um grande problema, tá? Só lembrando que muitas doenças, muitas mesmo, dessas doenças que nós temos hoje no Brasil, estão relacionadas por causa da falta de saneamento básico. Pessoal, o que eu quero dizer? Nós temos políticos no Brasil que deveriam sanar esta dificuldade, não fazem, pessoas morrem, pessoas ficam doentes, simplesmente porque não utilizam esse tipo de recurso. Só vale lembrar que não é por falta de dinheiro, tá? Aliás, quando uma pessoa fica doente por causa da falta de saneamento básico e ela vai ter que ir para um hospital público, fica mais caro ainda para o governo cuidar daquela pessoa do que se ela tivesse feito previamente um saneamento básico para ela. Você sabia dessa? Muito mais. Então, assim, nem para ser esperto o governo muitas vezes, tá bom? Então, infelizmente, pessoal, essa é uma realidade. Heitor, mas isso deve estar mudando, né? Os números não eram piores? Não, a gente continua com isso. Só que a população continua aumentando, né? A gente continua crescendo e, infelizmente, mais pessoas têm vindo a não ter acesso ao saneamento básico completo, principalmente em regiões periféricas. Geralmente não são nas capitais, né, que a gente vê isso, mas em muitas nós temos, tá? Principalmente algumas, tá? E vários outros que a gente pode citar. Mas há capitais brasileiras, por exemplo, que tem cerca de 70% da sua população sem saneamento básico completo, tá? Então, assim, são dados bizarros, pessoal. Uma falta de vergonha na cara de todo quanto é político, infelizmente, do nosso país, tá bom? Eu fico muito indignado, espero de coração que você também fique. E se eu puder te pedir alguma coisa, cara, nunca esqueça disso, tá? Se você encontrar algum político, puder perguntar alguma coisa para algum político, pergunta sempre disso. Porque isso é resolver boa parte dos problemas do nosso país.
Vamos fazer questão? Vem comigo. E agora se preparem. O que não falta é questão. Vamos lá. As políticas sanitaristas empreendidas por alguns países quase eliminaram doenças infecciosas, como diarreias bacterianas, verminoses intestinais e esquistossomose. Há um século, elas representavam 20% das causas de mortalidade e hoje são responsáveis por cerca de 2% dos falecimentos. A ação sanitária que levou à redução dos falecimentos causados pelas doenças citadas no texto foi o quê? Letra A, diminuição de quantidade de mosquitos transmissores de doença. B, interrupção de despejo de esgoto nas fontes de água de uso doméstico. C, redução do número de ratos e baratas das moradias dos habitantes. Ou D, eliminação de áreas com acúmulo de lixo próximas às residências. Pessoal, no texto, o que ele está falando? Basicamente, de você ter políticas sanitárias que alguns países utilizaram para evitar o quê? As contaminações feitas por bactérias, principalmente. E fala inclusive das porcentagens, que antes era de 20% das mortalidades e hoje está em 2%. E isso, pessoal, foi feito basicamente pelo quê? A gente acabou de falar nesse tema, então ficou fácil. Interrupção dos despejos de esgoto nas fontes de água para uso doméstico. Então, basicamente, saneamento básico. Tá bom? Mosquitos modificados geneticamente rejeitam o sangue humano. Pesquisadores conseguiram bloquear a preferência natural de mosquitos pelo sangue humano, eliminando a capacidade desses insetos de distinguir humanos de outros animais. Os mosquitos, modificados geneticamente, também passaram a rejeitar o sangue humano. Olha só que interessante. Mas os resultados dessa pesquisa ainda estão restritos aos laboratórios. A continuidade desse estudo é importante para que a saúde pública. Por quê? Porque seus resultados podem contribuir para... Veja, antes eles conseguiram bloquear a preferência que os mosquitos tinham pelo sangue humano, eliminando a capacidade dos insetos de distinguir humanos de outros animais. Ok? Então, e depois, esses mosquitos que foram modificados, eles também passaram a rejeitar o próprio sangue humano. Então, isso aqui, pessoal, pode contribuir para quê? Letra A, tratamento de pacientes com dengue. B, a prevenção de doenças como a malária. C, a redução de número de alérgicos a picadas de mosquito. Ou D, o desenvolvimento de mosquitos incapazes de transmitir a doença. Veja só, você consegue, lembra que a malária, ela é um tipo de, a gente estudou isso na aula, que ela é transmitida por mosquitos, é um vírus que vem justamente por esse aspecto. Agora, quando você faz com que o mosquito, eles rejeitem a questão do sangue humano, ou seja, você está evitando que haja o quê? A picada em si. Veja, se o mosquito não picar mais, o que acontece? A doença não vai passar. O vírus vai continuar dentro do mosquitinho? Vai continuar. Simplesmente não vai querer picar o ser humano. Se não pica, não passa a doença. Ou seja, uma forma de prevenção. Legal, pessoal? Então não tem nada a ver com alergia, né? A gente nem citou esse tema na aula, tá? E nem vai impedir com que o mosquito em si deixe de ter a doença, tá? O mosquito continua com a doença, simplesmente não vai passar. Próxima, o uso de cisternas para promover o acesso universal à água na zona rural, em especial no semiárido brasileiro, é uma etapa fundamental para a superação da extrema pobreza na região. No entanto, o mau uso desses dispositivos foi apontado como uma das causas no aumento da quantidade de casos de dengue em São Sebastião, em Alagoas. O município, que possui uma população rural superior à urbana, foi listado em 2015 pela Secretaria Estadual de Saúde entre as cidades com epidemia dessa doença. Que medida deve ser tomada para manter a água potável e evitar outra epidemia? Epidemia, obviamente, relacionado aí a essa questão da doença, tá bom? Da dengue. Então, vamos lá. Como que se combate a dengue? Basicamente, ele está perguntando. Letra A, colocar larvicidas nas cisternas. B, manter bem vedadas as cisternas. C, ferver a água proveniente das cisternas. Ou D, instalar uma lâmpada simples à noite próximo à cisterna. Pessoal,
Tranquilo, né? Aqui é simplesmente você, se você já vê uma propaganda de combate à dengue, basicamente você deixa fechadinho as caixas d'água, né? E aí o que acontece? O mosquito não vai lá, não vai colocar os ovinhos na água e eles não desenvolvem, tá bom? Você pôr larva na água que você vai beber, eu acho que não é uma boa ideia, né? Você ferver a água, pô, toda vez que você tem que ferver a água para beber, vai ser complicado também. E na D, só vai à noite evitar que o mosquito não chegar. De dia pode ir, fica à vontade, mosquito. Não, né? Então é letra B. Aliás, o custo energético ia ser, né, meio bizarro. Você tem que ter uma lâmpada por causa para pôr na caixa d'água. Aliás, eletricidade e água só nos chuveiros do Brasil mesmo, inclusive. Vamos lá, então a alternativa correta é a letra B, né? Manter bem vedada, fechada as caixas d'água, ou seja, as cisternas, tá bom? Próximo. Ao fazerem embalsamamento, empregados de funerárias estão sujeitos à contaminação por formaldeído pelo ar e pela pele. Atenção, tá, pessoal? Aqui ele falou pelo ar e pela pele. Ó, só um detalhe. Essa questão, quando foi feita, ainda não tinha tido a Covid, então era considerada uma questão difícil, tá? Eu sei que hoje, por tudo que a gente passou, a gente vai acertar. Mas veja, na época ainda não tinha, então era considerada uma questão difícil, tá bom? Essa exposição pode estar relacionada ao desenvolvimento da esclerose lateral amiotrófica, ou doença de Lou Gehrig. Para reduzir o risco de contaminação desses trabalhadores, é indicado o... Veja, o que eu posso fazer para evitar a contaminação pelo ar e pela pele? Letra A, viseira de tela e de touca de proteção. B, avental de PVC e as botas de borracha. C, luvas de borracha e máscaras de filtro. Ou D, capacete de segurança de protetor facial. Pessoal, você que participou aí também do processo pandêmico que tivemos recentemente, acho que acertou, né? Letra C, luvas de borracha e de máscaras com filtro. Não sei se você tinha o hábito, por exemplo, de fazer compras, usar luvas, se você de repente utilizava a máscara corretamente, mas sabe que a partir do momento que a sociedade começou a fazer essas ações, né, usar o álcool em gel e tudo mais, as taxas de contaminação entre indivíduos diminuiu bastante. Tá bom? Então eu queria usar um capacete de segurança. Vai ficar bonito, vai ficar engraçado, mas não vai evitar a contaminação, né? Quero usar uma touquinha de proteção, né? Não vai resolver, só vai evitar que o seu cabelo caia em outros lugares, mas não vai evitar esse tipo de coisa, tá bom? Quero usar uma bota, bacana, mas também não vai resolver a tua vida, tá bom? Porque a contaminação, nesse caso, feita pelo ar e pela pele. Sífilis aumenta em 13 de 14 estados com dados disponíveis sobre a doença. A sífilis, olha, presta atenção, hein? É uma doença bacteriana. Bacteriana, vocês entenderam, né? Tá escrito. Sexualmente transmissível que não, se não tratada, pode comprometer o sistema nervoso central e cardiovascular, além de órgãos como olhos, pele e ossos. A transmissão dessa doença é evitada como que a gente evita, pessoal? Ele está falando não é uma vez que a pessoa é contaminada, tá? Evitar a transmissão dessa doença. Ou seja, não é depois. Vocês entenderam isso também, tá bom? Letra A, vacinação. Então é para evitar, né? A contaminação é bactéria, pessoal. B, vamos pular. C, uso de antibiótico, né, Heitor? É bactéria. Ele falou como é que você faz com que a doença seja depois ou antes? Que ela seja evitada. Ok? Você usa antibiótico como prevenção? Não. D, diagnóstico precoce. Então, pessoal, a melhor forma é justamente usar a questão da preservativo, né? O uso de camisinha. Portanto, através dele você evita que a doença seja passada. Tá bom? Simples, não é verdade? É só refletir. Só que a gente precisava juntar as duas informações, né? Que era uma doença bacteriana e que a gente quer evitar a prevenção. Tá bom? Ele está perguntando na última linha. Tem gente que não lê até o final e por isso evita. Bom, só você pensar também numa doença sexualmente transmissível, né? E aí também fica fácil responder. Próxima. Segundo observações médicas, o cigarro tem ação nociva sobre todos os órgãos do aparelho digestório que está representado na figura. Os fumantes têm propensão a desenvolver gastrite, que pode evoluir para úlcera. Pessoal, o órgão que apresenta propensão ao desenvolvimento da doença citada no texto está representado pelo número. Bom, basicamente, ele está falando, né, no 1, a boca,
o 2 esôfago, o 3 estômago e o 4 o nosso intestino, tá bom? E ele quer saber aonde que vai ter a gastrite. A gastrite, pessoal, ela é formada na parede do nosso estômago, tá? Através do suco gástrico. A gente não aborda muito esse tema porque é muito raro você ter questões relacionadas à questão do organismo. E você não vai fazer medicina agora, né? Se for fazer, vai só no futuro. Então você não tem que saber cada nome de cada órgão, de cada parte do corpo, senão a gente não vai acabar aqui amanhã, tá bom? Então eu só trouxe essa questão para caso um dia apareça, você já sabe. O estômago fica ali no número 3, tá? Mas eu duvido que ela volte a acontecer. E o intestino é no 4, tá? Só a título de curiosidade. Próximo, a silicose é uma doença pulmonar que acomete principalmente mineiros, cortadores de arenito e de granito, operários das fundições, oleiros e aqueles que os trabalhos implicam a utilização de jatos de areia na construção de túneis e na fabricação de sabões abrasivos. Essas situações envolvem contato com pó de sílica. Qual equipamento de proteção é adequado para a prevenção dessa doença? Pessoal, falou de um pó. Como que a gente evita que o pó chegue no nosso corpo? O pó veio por onde? O pó ele vem pelo ar. Concorda comigo? Ou seja, simplesmente letra A, máscaras filtradoras, B, luvas de borracha, C, avental impermeável, D, óculos de segurança. Máscara, né, pessoal? Então, portanto, através da máscara, evita que o pó chegue no nosso aparelho respiratório. A dengue continua motivo de preocupação para o povo brasileiro, pois ainda é possível identificar um grande número de casos em todo o território nacional. O agente causador desse mal, um parasita intracelular obrigatório, é formado por estruturas como capsídeo, membrana e envelope, além do RNA genômico. Sendo assim, é possível dizer que esta doença é causada por... Basicamente, ele quer simplesmente saber qual que é a doença que é causada, tá? Então, basicamente, ele só quer... Não precisa saber o que é RNA, não precisa saber que tem capsídeo, membrana, envelope. Não, ele só quer saber que a dengue, ela é causada por quem? A gente viu na aula, né? Dengue é causada por vírus, vermes, bactérias ou protozoários. O que eu falei para vocês? Que a dengue é um dos tipos de vírus, tá bom? Inclusive feita por quem? Por mosquitos. Portanto, a alternativa correta é a letra A, vírus, tá bom? Próxima questão. A automedicação é uma das modalidades mais comuns do uso inadequado de medicamentos. Contudo, tal prática oferece diversos riscos à saúde. Um desses riscos está associado à proliferação do organismo da pessoa que se automedica, de bactérias resistentes capazes de causar infecção de difícil tratamento. O risco mencionado diz respeito especificamente à utilização por conta própria de qual tipo de medicamento. Bom, eu usei esse exemplo, né, em aula, inclusive. Ele está falando do quê? Na antepenúltima linha, bactérias resistentes. Portanto, pessoal, isso é justamente quando a gente toma os antibióticos de forma errada. Portanto, a alternativa correta, sem problema nenhum, é a letra D, de dado, antibióticos, tá? Próxima. Planejamento familiar, ou seja, o número de filhos que o casal deseja ter, pode ser feito com o uso de diversos métodos anticoncepcionais. O método que, além de atender o planejamento citado, também contribui para evitar doenças sexualmente transmitíveis é o letra A, pílula anticoncepcional, B, dispositivo intrauterino, C, preservativo ou D, diafragma. Pessoal, ele quer que, ao mesmo tempo que se controla, né, o número de filhos, também evita doenças. O único que consegue fazer os dois em simultâneo é simplesmente a letra C, tá? O uso do preservativo. Próxima questão. Um gráfico indica a variação de número de casos de sarampo ao longo da década de 80, 90 e início dos anos 2000. Então você tem ali, né, uma tabela onde você tem alguns casos, você tem um pico ali em um dos anos e depois tem uma redução, né, bem maior depois. E depois em 97 tem um outro pico. E vamos lá. A significativa mudança de incidência deve-se principalmente a um avanço técnico-científico que previne o desenvolvimento de doenças nas pessoas e sua disseminação na população. Sarampo, nós vimos em aula que é feita por um vírus, certo? E por que nos anos 90 aquilo que era alto de repente diminuiu, pessoal? Por causa do processo da
vacinação. Lembra disso? Então, se você lembrava que o sarampo é um vírus e lembrou também desse exemplo, inclusive falado em aula, você marcou a alternativa correta. Portanto, a alternativa correta aqui é a letra B, vacina. Não é soro, não é vitamina e também não é antibiótico. Próxima questão, modo de uso. Siga as orientações do seu médico sobre como e quando tomar este medicamento. O médico irá decidir a quantidade que você precisa diariamente e por quanto tempo deverá usar este medicamento. Continue tomando seu medicamento até que o tratamento prescrito pelo médico termine. Não pare somente porque se sente melhor. Você já sabe o que ele está falando, né? Se esquecer uma dose, tome assim que se lembrar, mas continue com o horário normal nas demais doses. Só não tome 2 doses com intervalo igual ou menor do que 1 hora entre uma e outra. Os cuidados relacionados no texto extraído da bula de um antibiótico são importantes para quê? Preste atenção e você vai acertar essa questão. Só lembra do que falamos na aula. Letra A. Algumas novas bactérias podem surgir a partir de compostos inorgânicos presentes nos antibióticos. Letra B. Os antibióticos são capazes de eliminar somente as variedades de micro-organismos muito sensíveis do que provocam doenças. Letra C. A utilização inadequada de antibióticos pode agravar o estado de saúde do indivíduo e favorecer o surgimento de outras variedades de bactérias. Ou D. A utilização de antibióticos pode favorecer a seleção de variedade de bactérias resistentes ao medicamento que, ao se reproduzirem, passam essas características aos descendentes. Pessoal, como vimos nas aulas, né, toda vez que a bactéria ela não é eliminada, ela vai conseguir fazer cada vez mais descendentes, cada vez mais resistentes àquele medicamento, cada vez mais fortes. Portanto, a gente quer evitar esse tipo de coisa. Portanto, a alternativa correta é justamente a letra B, tá? D de dado. Próxima questão. A campanha de vacinação contra o HPV é uma ação de saúde pública eficaz contra os tipos de vírus mais comuns causadores de lesões que podem originar o câncer de colo de útero. A transmissão do vírus se dá pelo contato sexual e o público-alvo inicial da campanha eram meninas que não haviam iniciado a vida sexual. E ele fala qual que é o benefício dessa ação de saúde pública para as meninas. Bom, justamente, né, quando ele fala, né, que vai evitar ali o câncer do colo de útero. Então, por que se vacina com antecedência? Letra A. Evitar que elas entrem em contato com o vírus. B. Destruir os vírus que já estejam no seu organismo. Pessoal, a vacina ela faz isso? Destrói os vírus que já existem? Não, né? C. Impedir que as lesões causadas pelo vírus originem o câncer. Ou D. Fazer com que desenvolvam anticorpos antes de contato com o vírus. Pessoal, a vacina ela só tem uma função, não é? De desenvolver anticorpos. Se no futuro você tiver contato com aquele vírus, você consegue combater com muito mais facilidade. Portanto, a alternativa correta é a letra D, tá? Fazer com que desenvolvam anticorpos antes do contato com o vírus. Anvisa aprova nova norma para a venda de antibióticos no país. A Anvisa aprovou uma norma para regulamentar a venda de antibióticos no país, a qual especifica as exigências quanto à apresentação, à retenção e à escrituração das receitas contendo esses medicamentos, ou seja, pacientes médicos são identificados e uma cópia da receita fica na farmácia. O objetivo dessa estratégia é o quê? Letra A, conter a falsificação de drogas antibactericidas. B, controlar o estoque de remédios antimicrobianos. C, diminuir os problemas recorrentes à automedicação. Ou D, padronizar o tratamento dado a doenças recorrentes na população. Basicamente, pessoal, o que eles querem é que a pessoa tome o antibiótico sem nenhum controle e aí vai se criando bactérias cada vez mais resistentes por aí, tá bom? Então, basicamente, é a letra C, alternativa correta, diminuir os problemas recorrentes da automedicação. Última questão. O sarampo, de novo, pode causar complicações pulmonares, neurológicas e oculares e até levar à morte. O vírus é transmitido por tosse, espirros e infecta as pessoas pelas vias aéreas. A medida necessária para evitar que essa doença se espalhe é qual, pessoal? Letra A, aplicar a vacina no doente logo após os primeiros sintomas? A vacina é depois, pessoal, para combater a doença? B, evitar o contato do doente com outras pessoas. C, ferver os utensílios do doente. Ou D, dar antibiótico aos doentes. Pessoal, como nós vimos, para evitar a propagação do vírus, é essencial que a pessoa, uma vez que ela esteja doente, não passe para outras pessoas, senão você vai ter uma contaminação a nível social. Portanto, para evitar que ela se espalhe cada vez mais, e é justamente, né, o que ele está perguntando no texto, a medida que evite que a doença se espalhe, simplesmente que uma pessoa não passe para outra.
Ou seja, a alternativa correta, letra B, evitar contato do doente com outras pessoas. E aí, pessoal, aula longa, né? Mas foi muito importante porque você viu a quantidade de questões que caem na sua prova sobre esse tema. Agora, dúvida que você tenha, fala comigo, segue aqui embaixo o meu WhatsApp pessoal, pode ligar a hora que você quiser, estou aqui para te ajudar. Caso você queira, por favor, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E também, por favor, se inscreva no nosso canal caso não seja inscrito e também clique no sininho para receber os próximos vídeos. Caso queira, torne-se membro do canal e nos ajude cada vez mais a crescer, ou então nos ajude através do Pix em sonhosconquiste@gmail.com. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, forte abraço, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.